Olá pessoal, eu sou a Ellen, faço parte do Grupo Júpiter. Eu vou falar um pouco sobre o segundo trabalho em grupo da disciplina, sobre escoamento embucal convergente e divergente. Dando uma breve introdução, o objetivo da atividade é aplicar os conhecimentos teóricos de escoamento através de volumes de controle, utilizando informações de um motor foguete real, para determinar a variação das propriedades do escoamento através do bocal convergente e divergente. Espera-se também determinar as posições das ondas de choque no bocal, conforme o foguete varia em altitude e em diversas outras condições de operação. Comentando sobre a primeira parte do projeto, para realizarmos o trabalho, escolhemos o motor foguete RD-170, que a gente consegue ver aí na imagem. Ele possui 4 câmeras. O país de origem dele é a União Soviética, que existiu entre 1922 e 1991. E o primeiro voo dele foi em 13 de abril de 1985. O propelente é um propelente de uma mistura com proporção de 2,63 de oxigênio líquido e RP1, que é um querosene altamente refinado. Nós encontramos que a razão de expansão diária para esse motor foguete é de 36,87, a pressão de operação do motor é 24,52 megapascal e a razão dos calores específicos, como a gente não encontrou, a gente inseriu os parâmetros desse motor RD-170 no site CEAR-1 da NASA e encontramos um gama igual a 1,14. Para a massa molecular, devido à mistura ter RP1, que tem uma massa molecular alta, nós utilizamos o site da NASA também para calcular e chegamos numa massa molecular de 23,99 kg por quilomol. E a temperatura na câmara de combustão também não foi encontrada, então a gente também usou o site da NASA, que indicou uma temperatura de 3.859 Kelvin. Trazendo aqui o site da NASA, só para vocês verem como é a tela, para quem não conhece o site, aqui tem o link onde ele está disponível, e esse é o rostinho aqui da tela, quando a gente insere todos os parâmetros e especificações para o nosso motor específico. Já para a questão 2 da parte 1, nós vamos utilizar todas essas equações para essa primeira parte do projeto. E aí, quando a gente olha para a primeira coluna, nós vemos que para escoamentos de uma dimensão com adição de calor, nós podemos utilizar e calcular a razão das pressões estáticas e totais, tendo somente o número de Mach ajusante e amontante e o gama. Já para escoamentos isentrópicos de uma dimensão, que é o caso do escoamento dentro do bocal do projeto, nós podemos calcular a razão da pressão total sobre pressão estática, a densidade total sobre a densidade estática, a temperatura total sobre a temperatura estática, tendo apenas o número de gama e o número de Mach. Também temos e vamos utilizar a relação de área, número de Mach, que diz pra gente que a razão das áreas depende, na verdade, somente do Mach e do gama. Outras relações que a gente vai utilizar também é o cálculo da velocidade do som e a relação que Mach é igual à velocidade do escoamento sobre a velocidade do som do ambiente. Agora, indo para os cálculos, nós temos que, para a entrada, nós temos Mach igual a 0,3, a temperatura total é igual a Tc, que é igual a 3.859 Kelvin, e o gama, calculado no site da NASA, é igual a 1,14. Usando as relações isentrópicas, num escoamento de uma dimensão, a gente chega que a temperatura de entrada é igual a 3.834,8 Kelvin. Usando novamente o site da NASA, com os parâmetros do nosso motor foguete, a gente chegou que a densidade total é igual a 18,32 kg por metro cúbico, chegando assim, novamente usando as relações isentrópicas para escoamento 1D, a gente chega que a densidade de entrada é igual a 17,53 kg por metro cúbico, a pressão total é igual a 24,52 megapascal, que é igual à pressão na câmera, chegando então que a pressão
de entrada é igual a 23,3 megapascal. O R da mistura, para a gente calcular a velocidade do som, ele foi considerado quando a gente aplica a pressão calculada, a densidade e a temperatura na equação dos gases ideais, chegando assim numa velocidade do som igual a 1.231,3 metros por segundo. E a velocidade do escoamento, tendo Mach a velocidade do som, é igual a 369,4 metros por segundo. Já na garganta, a condição ótima de funcionamento de um bocal de um motor foguete em escoamento isentrópico é possuir na garganta Mach igual a 1. E o motivo a gente vai explicar no próximo item. Então, considerando o Mach igual a 1, temperatura total como 3.859, gama igual a 1,14, usando as mesmas relações isentrópicas explicadas no slide anterior, a gente chega aqui. A temperatura na garganta é igual a 3.606. A densidade é igual a 11,3 kg por metro cúbico. E a pressão é igual a 14,13 megapascal. A velocidade do som é igual a 1.194,13 metros por segundo. E a velocidade do escoamento é 1.194,13 metros por segundo, pois o escoamento é sônico, então a velocidade do som e a velocidade do escoamento são iguais. Já para fazer o cálculo dos parâmetros na saída, nós precisávamos do número de Mach. Pelo menos foi o único modo que a gente pensou aqui de calcular. E aí, para calcular esse número de Mach, nós usamos a relação da área de saída sobre a área total, que é igual a 36,87. Usando essa relação, aplicando na equação mostrada no slide anterior de área número de Mach, nós chegamos numa equação que não tem somente uma solução. A gente simplificou ela aí para vocês no slide e ela não tem somente uma solução, então a gente não consegue calcular ela diretamente. Então a gente fez alguns chutes. E aí depois de alguns chutes, o nosso melhor chute foi que Mach é igual a 3,85, que foi o mais próximo que a gente conseguiu chegar, chegando em 0,9347, sendo que o resultado da nossa equação era 0,9346. Então, uma casa decimal apenas de diferença. Então, ficou muito próximo. Então, a gente considerou o Mach de saída igual a 3,85. Aplicando as relações isentrópicas novamente para o escoamento de uma dimensão, a gente chega aqui. A temperatura de saída é igual a 1893,9 Kelvin. A densidade de saída é igual a 0,11 kg por metro cúbico. A pressão de saída é igual a 0,074 megapascal. E a velocidade do som é igual a 865,3 metros por segundo. E a velocidade do escoamento é 3.331,6 metros por segundo. Agora, falando das questões B e C, da questão 2, como comentado na questão A, a gente considerou o Mach na garganta igual a 1. Por quê? Pois a condição de funcionamento para um bocal de motor foguete em escoamento isentrópico implica necessariamente que na garganta a velocidade do escoamento seja igual à velocidade do som. E a gente faz isso chegando a uma área, reduzindo essa área, a área crítica, que vai resultar em um bocal engasgado, que vai possibilitar a expansão para a velocidade supersônica. Sem esse bocal engasgado, a gente não consegue chegar nessa expansão para a velocidade supersônica. E o Mach de saída é igual a 3,85, conforme a gente calculou na questão A. Agora, respondendo à questão C, a pressão total e estática do escoamento na placa de injeção, ela vai ser calculada utilizando as equações para escoamento de uma dimensão com adição de calor. Então, diferente da questão A, onde a gente utilizou as equações para escoamentos isentrópicos, a gente agora vai usar as equações para escoamento com adição de calor. E aí a gente vai chegar aqui. A pressão estática na placa de injeção é igual a 25,69 megapascal, usando que P2 é igual a 23,3 megapascal, que é igual à pressão de entrada.
calculada no item 1, e para a pressão total, considerando a pressão total 2 igual à pressão total de entrada, a gente tem que a pressão total na placa de injeção vai ser igual a 25,6 megapascal. Assim, discutindo os resultados, a gente percebe que ao longo do bocal, o MAC e a velocidade de escoamento aumentaram, eles aumentam, mas a pressão, a densidade e a temperatura diminuem, pois há perda de pressão total ao longo do bocal. E essas variações de pressão permitem que o escoamento acelere, sendo engasgado no bocal com a redução da área até a área crítica, fazendo com que esse escoamento chegue a uma velocidade sônica e depois expanda de forma supersônica. Bom, após o desenvolvimento de um script no Python, chegamos a uma razão de expansão de 23,53, que localizaria a onda de choque ainda dentro do bocal divergente. A seguir temos o gráfico gerado por esse script e ali à esquerda temos os parâmetros utilizados para a geração desse gráfico a partir do mesmo script. Utilizando a rotina no software matemática, nós conseguimos um valor aproximado de altitude em que o valor de pressão na saída do bocal é igual à pressão externa, e esse valor de altitude é de 10.500 metros. E quando simulamos uma situação de falha operacional, esse valor ele sobe para 20.000 metros de altitude. Esse ponto onde a pressão externa é igual à pressão na saída do bocal, ele começa a ser o marco do escoamento super expandido.